Hoje, o nosso estudo é dedicado ao nosso querido patrono Leon Denis e estudamos todas as suas obras. Especificamente hoje, vamos estar estudando do livro Depois da Morte, o capítulo 48, que o nosso querido Denis titulou Paciência e Bondade. E o nosso querido Jair Ricardo está responsável pela condução do estudo, do sentimento que o texto vai trazer para a gente. Durante o Evangelho, nós vamos ter a nossa querida Vera falando para todos nós. Nós vamos dando início, então, à nossa reunião, em nome desses benfeitores, fazendo a leitura da página para que criemos uma sintonia com todos eles, não é? Através do pensamento, através dos nossos sentimentos. Vamos, então, ler a página que vai marcar para nós o início de nossa reunião. Paciência e bondade. Se o orgulho é o pai de uma multidão de vícios, a caridade gera muitas virtudes. Desta derivam a paciência, a doçura, a reserva nas intenções. É fácil para o homem caridoso ser paciente e doce, perdoar as ofensas que lhe são feitas. A misericórdia é companheira da bondade. Uma alma elevada não pode conhecer o ódio, nem praticar a vingança. Ela plana acima dos mesquinhos rancores. É do alto que observa as coisas, compreendendo que os erros dos homens são apenas o resultado de sua ignorância. Não concebe nem amargor, nem ressentimento. Sabe que perdoar, esquecer os erros do próximo, é anular qualquer germe de inimizade. É apagar toda causa de discórdia no futuro, tanto na terra quanto na vida do espaço. A caridade, a mansuetude, o perdão das injúrias tornam-nos invulneráveis, insensíveis às baixezas e às perfídias. Provocam o nosso desligamento progressivo das vaidades terrestres e habituam-nos a dirigir nosso olhar para as coisas que a decepção não pode atingir. Perdoar é o dever da alma que aspira aos planos elevados. Quantas vezes não tivemos nós próprios necessidade desse perdão? Quantas vezes não pedimos? Perdoemos para que sejamos perdoados. Não poderemos obter para nós o que recusamos aos outros. Se queremos vingar-nos, que seja através das boas ações. O bem feito a quem nos ofende desarma nosso inimigo. Seu ódio se transforma em espanto e seu espanto em admiração. Despertando sua consciência adormecida, essa lição pode produzir nele uma impressão profunda. Através desse meio, esclarecendo, talvez tenhamos arrancado uma alma da perversidade. Leon Denis. Nós vamos então agora elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura do nosso amorável Leon Denis, o patrono dessa reunião, mentalizar a figura de Jesus, nosso mestre, para fazermos nossa prece, que vai marcar o início dos nossos trabalhos na noite de hoje. Amado Jesus, nesse momento, Senhor, elevamos o nosso pensamento, unindo os nossos corações a esses benfeitores maiores, que vêm de planos superiores, a prepararem todo esse ambiente para que aqueles que aqui cheguem, aqueles que aqui aportem, lembrem-se do Teu Evangelho, Senhor. Lembrem-se que há um Deus de amor. Lembrem-se, enfim, que existe uma lei maior, imutável, de amor, de justiça, de bondade, de profunda misericórdia, que reina as nossas vidas, que dirige nossas vidas. Que possamos entrar em sintonia com essas mentes elevadas, com esses corações sublimados,
sentindo os seus abraços, os seus pensamentos, e nos sentimos cada vez mais fortalecidos em espíritos, para que com mais segurança estarmos acertando mais em nossas escolhas, estarmos mais firmes diante das nossas posturas, diante do teu Evangelho, Jesus, de paz, de harmonia. Estamos rogando ao teu coração que abençoe nosso Jair, a nossa Vera, as atividades que estão sendo desenvolvidas durante a nossa reunião pública. Abençoe a todos nós, enfim, Senhor, para que possamos, repetimos, fortalecidos no teu amor, estarmos nos sentindo mais do que nunca filhos do Deus do amor, do Deus de bondade. Que seja em nome de Leon Denis, que seja em nome do teu amor, Senhor Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, que venhamos a dar por iniciada a nossa reunião desta noite. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Nós vamos passar a palavra ao nosso Jair, pedindo a Deus que o abençoe e inspire. Prezadas irmãs e prezados irmãos, boa noite. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, a proteção, o amparo de Jesus e dos nossos guias espirituais sirva cada vez mais como motivação para continuarmos a nossa jornada. Capítulo 48, né? O título dá medo, que é o título da página. Paciência e bondade. Já vou começar, eu sei que vocês não são sacerdotes, mas eu já vou começar fazendo confissão pública. Paciência e bondade são dois parâmetros que estão longe do meu alcance, né? Muitas vezes a minha reação se manifesta sem nem tomar pé, sem procurar saber se pelo menos a razão está do meu lado. Então vamos falar sobre paciência e bondade, mais uma vez, vamos conversar sobre isso. Vamos ver se tanto falar para os outros, se eu consigo absorver alguma coisa. Ah, mas por que você se coloca como exemplo? Por uma razão muito simples, eu não tenho como vasculhar e nem analisar, né, o íntimo de cada criatura. As nossas palavras, nossa troca, nossas informações nessa noite, em primeiro lugar, ela serviu para mim, né? Quando eu fui fazer lá, preparar o estudo, aliás, até lembrando vocês, eu sou bem parecido com a Luzia Matias, né? Igualzinho a Luzia Matias, né? Pois bem, desculpe, mas ela teve um problema familiar e não pôde comparecer. Sempre alguém tem que estar aqui na frente, tem que ter, não o melhor, né? O mais cara de pau que tem é que vem aqui para frente, né? Não é porque é bom, é isso, nada disso, não. É o mais cara de pau mesmo. E se eu estou cara de pau, que eu vou falar sobre paciência e bondade, uma coisa que, como eu já lhes disse, estou longe de conquistar. E ele coloca aí para nós, na nossa página, né? O capítulo está aqui completo. A nossa página é composta dos 3 primeiros parágrafos do capítulo 48. Que, aliás, lembrando os 2 capítulos anteriores, ele fala no 46 sobre o egoísmo, no 47 sobre a caridade, e aqui ele mergulha na paciência e na bondade, porque à medida que a gente elimina o egoísmo, né, aprende um pouquinho a ser caridoso, automaticamente a questão da paciência e da bondade, ela começa a se estabelecer no íntimo da criatura. E a impressão que se tem, né, numa primeira visão das colocações do nosso querido Leon Denis, é que ele está apresentando para nós, do ponto de vista filosófico, apenas uma postura, né, de aceitação das coisas de forma não analisável ou não analisada, né, seria uma espécie quase que de omissão, mas não é isto. Lá na frente ele vai colocar o porquê que ele faz essa série de sugestões. E aí na nossa página, se o orgulho é o pai de uma multidão de vícios, a caridade gera muitas virtudes. Natural. Na palestra de ontem, o nosso José Dirceu, é isso? Dirceu qualquer coisa? Inclusive ele colocando, né, lembrando lá a passagem de Jesus lá, se alguém te instar, te obrigar a ir com ele 1000 passos, caminhe com ele 2000 passos, né? Porque aumentando
a extensão dessa caminhada, você vai fazer do teu inimigo, vai acabar mostrando para ele a tolerância, a capacidade que você tem de compreender aquele momento, aquela dificuldade, e criando um amigo, é o que ele vai colocar para nós também com muita propriedade. Aliás, o estudo de hoje, de uma certa forma, ou de uma certa forma não, de todas as formas, ele complementa o estudo que nós tivemos ontem, aqui à noite. Destas derivam a paciência, a doçura, a reserva nas intenções. Quer dizer, a gente pensa no que vai exigir do outro, né, no que vai pedir, no que vai solicitar, e até no que vai impor. Prestemos bem atenção. A estrutura, né, uma estrutura de uma casa espírita, uma estrutura social, uma estrutura econômica, uma estrutura política, ela obedece a uma hierarquia. Dentro dessa hierarquia, onde cada indivíduo, né, é como se fosse uma vasta pirâmide, né, uma pirâmide, e aquilo vai se afunilando, vai subindo, até que tem a mente suprema lá, o supremo mandatário, lá a nível universal, o próprio Deus. Quando se fala em caridade e paciência, a gente está falando em caridade, paciência, bondade, de quem chefia e de quem é chefiado. Porque quantas vezes nós temos o problema com o chefiado, com o comandado? Quantas vezes nós temos o problema com o teu chefe? Eu tinha medo daquele chefe que dizia assim, pode fazer, encaminhar, manda para mim assinar. Eu tinha medo desse tipo de chefe, porque se eu errasse, olha o negócio mal. Quer dizer, eu ficava com a responsabilidade de não poder errar, porque ele simplesmente... mas é grau de confiança. Mas não é grau de confiança. Às vezes é uma coisa que você vai ter que passar. Isso não é falta de bondade. Isso aí é agir o contrário, né? Fugir à própria responsabilidade, entregar a sua responsabilidade apenas para que apenas os outros conduzam, também é falta de bondade, porque quando deixamos a nossa responsabilidade de lado, também estamos faltando com a bondade. Por quê? Porque eu posso trazer, vamos dizer, compromissos e consequências para todas as criaturas que estão sob o meu comando. Numa outra visão, se eu sou chefiado por um ou por uma de vocês, né, e eu não ajo dentro dos critérios daquela função que eu exerço, eu também estou faltando com a bondade para com vocês. Porque eu tenho a responsabilidade de fazer o meu trabalho o melhor possível para não trazer consequências para a minha chefia, que seriam de vocês. É fácil para o homem ser caridoso, ser paciente e doce, perdoar as ofensas que lhe são feitas. Bom, a visão para o Leon Denis era fácil. Ele diz ali, é fácil para o homem caridoso ser paciente e doce, perdoar as ofensas que lhe são feitas. Para o homem caridoso. O problema é que, como eu já lhes disse, ainda me faltam os aspectos mais elementares da verdadeira caridade. E aí cada um se autoanalise, porque os nossos compromissos, né, eles é conosco mesmo, com a nossa consciência. Cada um tem que se autoaquilatar. Espera aí, nisso aqui eu ainda estou falho, naquilo outro eu já faço um pouquinho melhor. Porque sempre tem alguma coisa que você consegue fazer melhor. É natural que todos nós já temos alguns patrimônios conquistados e que a gente nem não abre mais a mão desse patrimônio, porque aquilo já se tornou instintivo. Tanto é verdade que, volta e meia, nós nos vemos envolvidos numa situação, numa conversa, sei lá, em alguma coisa, até que, de um modo geral, a sociedade como um todo até aceita aquilo, né? Não, isso é normal, todo mundo faz. Mas já tem um outro patrimônio diferenciado daquilo que a sociedade aceita. Peraí, isso aí não dá para mim não. Eu não vou entrar nessa, eu não vou participar dessa conversa, ou dar uma disfarçada, ou não realimenta a conversa sequer, porque você sabe que aquilo ali não procede. E nem estou falando de algo criminoso, não. Eu estou me referindo a coisas até do meio do cotidiano. Todo mundo faz, mas você não pode fazer, ou pelo menos não deve fazê-lo. A misericórdia é companheira da bondade. Uma alma elevada não pode conhecer o ódio nem praticar a vingança. E aí? Você pisa no meu pé e eu espero a primeira oportunidade para dar 2 pisões no seu pé. Isso aí ele coloca para nós
Aí na sequência ele vai colocar para nós, né, que é um processo tão complicado que quando a gente se vinga, a gente cria duas situações, desenvolve duas situações. Já existia uma situação de equívoco, de crime, de agressão. Quando eu me vingo, surgem duas situações. É por isso que Jesus manda perdoar, né, irremissivelmente. Perdoar não 70 vezes 7, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E eu me lembro que certa vez eu perguntei para o nosso saudoso Zé Jorge, 70 vezes 7, em que prazo, em que período, em quantos anos? Não, Jair, é 70 vezes 7 no tempo de 1 minuto. Ou seja, mais de uma vez por segundo. A maioria de vocês conheceram o Zé Jorge, né? Ele com as suas colocações. Eu perguntei, 70 vezes 7, bom, deve ser um mês, um ano, 10. Não, Jair. É 70 vezes 7 no prazo de um minuto. Quando ele falou 70 vezes 7 no prazo de 1 minuto, você já vê que em 60 segundos você vai ter que viver para o perdão. Me desculpem, eu estou muito longe dessa conquista, né? A esse nível. É natural que isso é uma questão apenas da discussão filosófica, a gente sabe que a coisa, na vida prática, isso aí obedece determinadas direções que você tem que seguir através dela, tem que seguir nesse caminho. Mas, do ponto de vista simbólico, é 70 vezes 7 no prazo de 1 segundo. Então é o que ele diz, você não vai se vingar. Você não vai pensar em vingança. Imagine bem, uma pessoa com todas as razões, uma pessoa extremadamente boa, é agredida com um tapa no rosto. Daquele assim parece tapa de cinema, né? Que você ouve o estralar lá, o efeito sonoro lá, né? Ele cria aquela sensação do tapa que estrala no rosto dos outros. E a pessoa vai lá e abraça o agressor. Envolve aquela pessoa. Eu presenciei isso. Então a gente fica às vezes pasmo, né? Na hora, o sangue, engraçado, o sangue não subiu a cabeça do agressor, subiu na cabeça de quem assistiu, que foi eu. Fui um deles. Então a gente fica pensando, quanto precisamos, ficamos pensando, não, eu pelo menos fiquei pensando naquele momento, quanto eu tinha que caminhar para chegar a um patamar desse. Alguém me dá, errado, completamente equivocado, me agride e eu abraço o agressor. Quer dizer, uma criatura dessa, ela já tem uma visão crística profunda daqueles ensinamentos que Jesus passou para nós. De outra forma, cujo sangue, que não foi agredido, mas o sangue subiu a cabeça, né, é que estou longe desse patamar de conquistas. E é por isso que eu disse lá no começo, talvez falando muitas vezes para vocês, eu me acostume com a ideia e venha abraçá-la futuramente. Espero que sim, para o meu próprio bem. Senão, exílio, né? Aí não dá. Então a gente tem que começar, eu tenho dito até nos nossos grupos de estudo, nos estudos regulamentares da casa. Ser bom, ser controlado não é mais uma questão religiosa, é uma questão até mesmo de inteligência. A gente tem já que pensar em ser correto até por uma questão de inteligência. Quando você... eu assisto muito pouco a televisão, às vezes tem que assistir até alguma coisinha, porque surge uma pergunta, uma dúvida na sala. Ah, você viu aquela novela? Não vi. Você fala o nome de um ator, de uma atriz, eu não conheço ninguém. Não... Lamentavelmente não tenho tempo para isso e também não ligo. Mas às vezes eu me esforço até para ver alguma coisa. Aí você vê lá uma série de companheiros que detêm o poder sendo vergonhosamente preso na presença dos seus amigos. Por quê? Porque alguns critérios que a própria espiritualidade, e nem vou colocar a doutrina espírita, ensinamentos crísticos, ensinamentos de mais de 2000 anos, ensinamentos até do Velho Testamento, como bem colocou para nós ontem o nosso Dirceu, que já nos dão os elementos capazes de nos ensinar, de nos orientar como agir. Você vai controlar a ganância, você vai controlar o orgulho, você vai controlar a vaidade. Compreendendo que os erros, ela plana acima dos mesquinhos rancores, é do alto que observa as coisas. Só abraçou a pessoa que agrediu porque é capaz de ver a coisa do alto. Sabe que aquele é o momento da criatura, é o momento em que a pessoa está no estado ou no estágio
está, não vai ficar, no estado ou no estágio de descontrole emocional e que exacerba-se e comete erro. Estou colocando esse pequeno exemplo, sem nomes nenhum, não interessa, mas isso se aplica a todas as circunstâncias e situações que nós nos defrontamos no nosso dia a dia, na família, na condução, no mercado, no trabalho. Você vai se defrontar com situações que vão lhe colocar à prova. E na casa espírita, então, isso é todo dia, toda hora. E vou dizer para vocês, cada coisa dessa eu me pilho usando a expressão da garotada, pisando na bola. Ou seja, pisou na bola, escorrega e cai, né? Porque quando você vai correndo com a bola e pisa na bola, você cai. Por quê? Porque ainda não aprendi a ver as coisas do alto. E é por isso que quem ainda se sente dessa forma como eu me sinto, é preciso se esforçar realmente para ir subindo esses degraus e ultrapassando as próprias limitações para poder compreender que a vida futura que nos espera exige de nós hoje um comportamento o mais razoavelmente crístico possível. E o que, confesso para vocês, é muito difícil, porque a gente não está controlando a fera externa, nós estamos controlando a fera interior, que é essa que nos agride de forma profunda, né? Às vezes você está até numa situação que você se envolveu, ou ela surgiu, não vou nem dizer que você provocou, mas acabou, apareceu aquilo na tua vida. E ainda tem aquele companheiro, você não tomou atitude ainda não enfiou o braço nessa pessoa, não tomou uma atitude não sei o quê. E às vezes você que foi o agredido está até conseguindo controlar a situação, vamos dizer assim, com uma certa galhardia, né? Com um certo controle, com uma certa harmonia. Seguindo. Compreendendo que os erros dos homens são apenas o resultado de sua ignorância, não concebe nem amargor nem ressentimento. Aí você me fez uma coisinha hoje, daqui um ano eu ainda estou com aquela coisa na minha cabeça, remoendo, né? A qualquer momento que eu me lembro de você, eu estou com aquele negócio lá, mas você me paga, me aguarde. Essas coisas a gente tem que ir jogando na lata do lixo. Comparando com o computador, deleta tudo e manda para a lixeira. E apaga a lixeira, que é para ir esquecendo disso aí. Por quê? Porque senão você vive duplamente com o problema. O problema é que você lá um ano atrás fez de me desagradar, às vezes coisa mais boba do mundo, né? Tem coisas mais graves que marcam mesmo, a gente às vezes sabe que a pessoa, você não vai ter como passar uma borracha. Mas às vezes nós não somos capazes, né, de absorver um pequeno deslize que uma pessoa cometeu contra nós. Por quê? Porque ainda não aprendemos a dominar a nossa fera interior. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Sabe que perdoar, esquecer os erros do próximo, é anular qualquer germe de inimizade, é apagar toda a causa de discórdia no futuro, tanto na terra quanto na vida do espaço. Já pensou a gente parte daqui odiando meio mundo? Imagina bem, odiando meio mundo. Você leva isso para a tua vida espiritual. Olha o problema da perturbação espiritual. Olha muitas vezes a própria dificuldade do teu anjo guardião, do teu guia espiritual até para te socorrer. Tudo bem, é resultado da ignorância do espírito. Mas ele precisa dar os primeiros passos para poder ser socorrido, ser amparado. E por que não dar logo o primeiro passo aqui quando a coisa, no nascedouro da coisa? Por que não tentar eliminar, vamos dizer assim, essas cracas do mal que se aderem ao nosso corpo como se fossem cracas, né, na estrutura externa de um navio? Vamos pegar lá o martelinho, vamos tirá-la, vamos arrancar tudo isso. Vamos pegar lá uma tintazinha lá e pintar para não ficar nem a marca daquilo. Mas eu confesso para vocês,
Eu sei o quanto é difícil. A caridade, a mansuetude, o perdão das injúrias, tornam-nos invulneráveis. Olha só, invulneráveis, insensíveis às baixezas e às perfídias. Olha bem. Por quê? Eu cheguei ali e proferi uma tremenda de uma besteira contra vocês. Mas você está, tadinho do Jair, está meio desequilibrado. E quando eu fizer isso, me faça uma gentileza. Já pedi outras vezes, eu pedi de novo. Pega meu nomezinho lá, Jair Ricardo Aveia, joga lá na caixinha e radiação lá, porque está precisando. E se você se sentiu agredida, foi agredida lá pelo Jajá, qualquer coisa, vai esquecendo. Procure esquecer. Procure socorrer-me, dar o exemplo que muitas vezes eu estou precisando. Às vezes nós vamos ter que fazer isso lá fora. E você, percebam, tem dias que parecem marcados para esses testes. Amanhã é sexta-feira, é o dia do trabalho espiritual, dos trabalhos mediúnicos, propriamente dito, da casa. Eu só saio para a rua, se for caso, como diz assim, é caso de morte, aí tem que ir mesmo. Aí a gente leva uma página, reza, porque senão eu nem vou. Só se for um caso mesmo, a gente já faz tudo, já providencia tudo na quarta, na quinta, já deixa tudo certinho para não ter que estar se preocupando com rua na sexta-feira. Mas já houve casos que eu tive que sair daqui e ir para o dentista. Vai fazer o quê? Tudo estragado, tem que ir lá, o cara cortar tudo, arrancar, não sei o quê, para endireitar lá mais ou menos a boca. É um caso extraordinário, você vai ter que fazer. Você está em casa, sexta-feira, acabou o trabalho, uma pessoa passou mal, não, eu trabalhei hoje no atendimento espiritual, não posso ir para a rua, não, vai ter que esperar até amanhã. Não é nada disso. Agora aí vai entrar os mecanismos da caridade, e do socorro que a gente precisa, às vezes, prestar à pessoa da família. Então, a gente pode ter normas para se resguardar, mas essas normas, muitas vezes, por necessidades maiores, compreensíveis pelo próprio plano espiritual, elas terão que naturalmente ser quebradas. Então não são regras que não podem ser quebradas. Eu criei alguns mecanismos, tá? Se não preciso, eu não vou, mas se tiver uma situação específica, a gente vai. Provocam, e essa caridade, mansuetude, perdão das injúrias, provocam nosso desligamento progressivo das vaidades terrestres e habituam-nos a dirigir nosso olhar para as coisas que a decepção não pode atingir. Sensação de perda. Eu tinha até uma dificuldade para lidar com os irmãos Bordalo, porque eu nunca sabia quem era o justo. Então eu chamava simplesmente de Bordalo, porque aí eu não me equivocava. E eu me lembro que certa feita ele sempre chegava mais cedo, e eu me lembro que ele entrou espavorido para fazer o estudo. A nossa coisa era lá, a nossa tribuna. Não falou nada. Depois da palestra que ele foi falar, não, eu atrasei porque na hora que eu vim para cá, me levaram o meu carro ali na Praça Seca, não sei aonde. Veio para cá, fez a palestra numa boa, sem problema nenhum. Deu a volta por cima, depois é que ele falou, aí porque ele teve que fazer o registro policial, então atrasou um pouquinho, ela pegou um táxi e veio embora, veio fazer o estudo. O que é isso, senão a moral elevada, o senso de responsabilidade, e ainda brincou conosco. Eu devo ter furtado algumas bigas na antiga Roma. Eu falei, então está pagando com juros, porque eu não acho que uma biga daquela valesse mais do que um carro desse. Naturalmente, se alguém desenterrar algum machalão, os escombros, ela vai valer, porque aí é peça arqueológica, aí passa a valer. Mas eu me refiro ao meio de transporte da época. De outra feita, a nossa irmã, posso falar, porque é sabido, a nossa irmã Deusa, com seu filho havia passado por um desencarne um tanto dolorido, eu até brinco com ela, você é minha ídola, porque o filho desencarnado numa situação dolorida, e ela subiu aqui e fez a palestra. Vai ter moral assim lá adiante. Eu passei a brincar com a nossa querida Deusa naquela vez, porque ela veio e fez a coisa. Não, eu tinha que fazer a palestra. A melhor coisa para mim, ela depois falou, a melhor coisa que eu fiz foi vir fazer a palestra.
Eu não tinha mais o que resolver, eu já estava na mão de Deus e dos guias espirituais. Por que faltar a palestra? E são as lições que a gente vai... Né, são as situações, as circunstâncias que se tornam em lições para nós. Nosso aprendizado. Tanto é verdade, né? Que agora está aqui, vou falar da minha amiga Aparecidinha. Não sei qual era o assunto, tá? Se vocês quiserem, se ela lembrar, vocês perguntem, que faz muitos anos. Alguém estava conversando com a Aparecidinha aqui no corredor. Eu não sei exatamente qual era o assunto. O olhar do bisbilhoteiro só pegou o seguinte, eu só vi quando ela disse para a pessoa, olha, você faz se você quiser. Eu estou no céu e vou continuar, porque quem precisa sou eu. Nunca mais essa expressão, quem precisa sou eu, saiu da minha cabeça. E hoje eu já até tomei a liberdade de criar um hashtag, quem precisa sou eu. Isso, volta e meia lá em casa, o culto nosso do Evangelho no Lar é domingo. Independente de família, eu já estou lá, cada semana eu vou estudando um livrinho, né? Então, 2, 3 vezes por dia, não tem um horário certo para fazer, não. Deu um negocinho, pega lá, lê uma páginazinha do Emmanuel, lê uma página do Dr. Herman, lê uma página de Baltazar, qualquer uma, e lê um parágrafo. Abre lá o Evangelho e lê um parágrafo. Por quê? Eu adotei como norma de vida o ensinamento que eu aprendi da minha amiga Aparecidinha. Quem precisa sou eu. Então, quem precisa sou eu, o interessado maior sou eu. Não tem jeito. Às vezes até coincide, né? Eu estou lendo, eu não leio para mim não, eu leio em voz alta mesmo, sozinho não, mas eu leio em voz alta. Aí a Fátima entra, aí ela fica paradinha, espera eu acabar de ler, que já sabe que eu vou fazer, né, coisa longa, não é nenhuma pregação, nem discussão, não é só uma leiturazinha, uma rápida reflexão. Por quê? Eu descobri, né, através da conversa da Aparecidinha, que quem precisa sou eu. E aí eu aprofundei, né? Hashtag, quem precisa sou eu, né? Botei lá. Perdoar é o dever da alma que aspira aos planos elevados. Perdoai aos vossos inimigos. Capítulo 11, tem 8, a lei de amor. A gente vai ver todos esses aspectos no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá, a lei de amor. Perdão tem que ser irremissível. Eu não posso dizer para vocês que eu perdoei fulano, mas não desculpo. Perdão não implica em qualquer tipo, né, de limitação. Eu não tenho como perdoar. Não, eu perdoo, mas não desculpo, então não perdoou. Agora, vamos raciocinar. Quando se diz que tem que se esquecer as ofensas, que se deve esquecer as ofensas, vamos procurar entender um pouquinho como que isso funciona. Por exemplo, eu agrido um de vocês de forma assim bastante grave. Sabe aquela marca que fica? Né? Aquela marca que fica dentro daquela encarnação? Como é que você vai saber se perdoou ou não? Não lembrando, esquecendo, você pode passar uma borracha. Aliás, sejamos sinceros, tem algumas coisas, se a gente pudesse passar uma borracha, eu já passava agora, né, para não lembrar mais daquilo. Mas o que acontece? Eu agredi um de vocês de forma profunda, violenta. Deu tudo certo, tudo se acertou, eu fui para o meu lado. Como é que você vai saber se me perdoou? Simplesmente, cada vez que isso surgir na sua tela de pensamento, você vai identificar através da forma como isso surge, qual o tipo de incômodo ou de circunstância que é criada do ponto de vista psicológico para você. Se você continuar pensando, um dia você paga, você não diz que você vai me pagar, mas um dia você paga, é porque não perdoou ainda. Mas se aquele pensamento surge porque não tem como você passar uma borracha, e você, tudo bem, ele estava meio desarvorado, tadinho, tá, vamos seguir na sua jornada. Significa que você perdoou. Por que eu estou colocando isso? Porque eu tinha dúvida, mas como é que eu vou esquecer? Tem determinadas coisas que eu não vou conseguir esquecer. Aquilo marcou muito. Então o que acontece? É a forma como nós vamos administrar quando isso voltar, quando isso surgir na nossa tela, novamente, do pensamento. Se você está pensando bem da criatura, deu tudo certo, mudou tudo, é porque você perdoou.
Agora, se tiver qualquer tipo de ressentimento, significa que o perdão ainda não está estabelecido. E aí ele coloca, né, que perdoar o dever da alma, que aspira a planos elevados. Quantas vezes não tivemos nós próprios necessidade desse perdão? Quantas vezes não o pedimos? Perdoemos para que sejamos perdoados. É condição da lei. A lei maior nos impõe isso. Perdoai para que Deus, vosso Pai, meu Pai, vos perdoe também. Então, é preciso que nós nos livremos a pouco e pouco dessas circunstâncias que nos prendem de forma muito profunda à estrutura material. Porque muitas vezes a criatura, sem esses conceitos, ela desencarna, ela deixa de ter um corpo físico, mas permanece no plano físico. Pelas sensações, pelos seus gostos, pelos seus ódios, pela sua intolerância, enfim, por uma série de fatores que mantém a criatura ligado às esferas mais inferiores da criação. Não poderemos obter para nós o que recusamos aos outros. Perdoai para que sejais perdoados. É lei. Não adianta eu achar que vocês têm que me perdoar se eu não sou capaz de perdoar aos outros. Existe uma reciprocidade em tudo isso. A sabedoria divina impôs isso como regra áurea dentro do universo. Não é para o cidadão terrestre, não é para o cidadão espírita. É ostensivo aos espíritos, aos seres inteligentes da criação, que somos todos nós. Homens ou mulheres, mulheres ou homens. Não temos como fugir dessa lógica. Embora, repetindo mais uma vez, o quanto é difícil e o quanto nós temos que aprender e a lutar contra as nossas dificuldades. Porque é com estudos, é com discussões como essas, é com leituras como essa, que a gente vai aos pouquinhos aparando as nossas próprias arestas. Vamos entrando, vamos dizer assim, no mecanismo crístico verdadeiramente estabelecido para todos nós. Seguindo. Não poderemos obter para nós o que recusamos aos outros, já vimos. Se queremos vingar-nos, que seja através de boas ações. Se alguém te instar a andar 1000 passos, vá com ele 2000 passos, dizia Jesus. O bem feito a quem nos ofende desarma o inimigo. Quantos casos de companheiros que se viram em situações difíceis e que acabaram sendo, né, até pelos próprios algozes, não, vai embora porque você é gente boa, você não é desse, ainda ouviu a falar, você não é desse mundo. O companheiro era enfermeiro, tinha caído na mão de alguns companheiros um pouco desarvorados, um deles estava ferido, ele falou, então eu posso fazer curativo nele, eu sou enfermeiro. E pouco estava se importando com o que iriam fazer com ele depois. Porque o outro companheiro estava sangrando bastante. E essa atitude, né, essa sua capacidade de autocontrole e de fé em Deus, porque isso é ter fé em Deus. Bom, se eles depois vão me dar um tiro, vão me matar, paciência. Tá? Se a determinação maior é essa, é como ele disse, eu aproveitei, se eu tivesse que desencarnar, eu não queria desencarnar antes, eu não queria não. Mas, se naquele momento fosse essa a exigência, né, da lei maior, eu aproveitei aqueles últimos, que seriam para mim os últimos momentos, para fazer alguma coisa de útil, mesmo para alguém que era meu algoz. E isso livrou da coisa, eles mesmos levaram e botaram lá na estrada. Vai embora, ainda deram um dinheiro para ir pegar o ônibus, né? Para vocês verem como essas colocações filosóficas, que às vezes passam desapercebidas, são capazes de mudar a atmosfera íntima de uma criatura que encontra-se em determinado momento fora de uma sintonia mais elevada. O bem feito a quem nos ofende desarma o nosso inimigo. Seu ódio se transforma em espanto, seu espanto em admiração.
Tanto que pegaram ele e levaram lá embaixo, fora da comunidade, e mandaram ele para casa. Lembro-me do Paulo Cordeiro, quando levaram o seu Fusquinha, né? Na época, o Fusquinha do Paulo Cordeiro. E os rapazes lá e tal, conversando, o Paulo, tá bom e tal, conversa daqui com aquele... Que o Paulo tinha aquele aspecto meio de malandro, né? Ainda tinha o seu jeitão, assim, não tinha nada de malandro, não, mas era o jeitão dele, e bastante cortês, muito educado, mas e muito conversador. E lá pelas tantas, lá pelos amarelinhos da vida, os camaradas já estavam convencidos que o Paulo era gente boa. Levaram o Fusca, mas deram o dinheiro para ele voltar para casa. O Fusca você compra outro. O bate-papo do nosso querido Paulo Cordeiro, junto aos companheiros que o sequestraram com seu carrinho, né? Então, o porquê? E se ele entra em desespero, se ele entra, né, em conflito com os camaradas? Certa feita eu saí daqui do centro para fazer, tive as atividades normais aqui do centro, tem uns 2 anos, por aí. Aí eu tinha que fazer um estudo ali onde o centro onde o Zé Jorge, que agora está o André e a esposa lá, Jesus e Maria. E de lá eu saí para o Leopoldo Machado. Gente, eu ando naquele lugar ali há mais de 20 anos que eu faço esse itinerário. Eu não sei o que eu arrumei naquele dia, eu entrei numa rua errada e quando eu vi eu estava dentro do Chapadão. Se fosse um local que eu não conhecesse, vá lá. Você tá tudo bem, você não conhece e de repente você entra num lugar difícil. Não, mas um local que eu não sei o que foi que houve comigo. Quando eu vi que eu estava no Chapadão, eu pensei assim, vou fazer uma manobra e voltar. Porque eu estava dentro do Chapadão. Aí me bateu instantaneamente, né, imediatamente, não volte, mantenha as janelas abertas e vá em frente. E não é que eu consegui sair, voltei, ainda consegui fazer a minha palestra lá. Eu acho que ao seguir essa intuição, eu evitei uma coisa, porque eu disse, depois, conversando com companheiros policiais, falou, Jair, se você tivesse feito essa manobra e voltado, provavelmente eles te pegariam. Porque eles iam achar que você era de outro grupo. Então vejam vocês como o plano espiritual nos ajuda. Como somos socorridos e amparados. Quantos casos a gente toma conhecimento aqui, né, na nossa casa. Então, o bem feito a quem nos ofende desarma nosso inimigo. Seu ódio se transforma em espanto, seu espanto em admiração, despertando sua consciência adormecida. Essa lição pode produzir nele uma impressão profunda. Nós temos a nossa irmã, como é que é o nome da nossa, parecia o nome da nossa irmã, aquela que fez, bem velhinha da Zona Sul, que era, a gente diz que era a instrutora do Altivo. Brunildes, a nossa querida Brunildes. A nossa querida Brunildes, com o trabalho que eles tinham em Copacabana, quando ela subia a Rocinha, os companheiros, os donos da Rocinha, escondiam as armas, botavam as armas no meio, em respeito a Brunildes, gente, e a sua equipe. Em respeito ao aspecto moral daquela, que ela é bem franzininha, né? Para vocês verem como é diferente, né? Uma pessoa como ela, como Altivo, como Divaldo, como Chico, como são vistos de forma diferente. E até nós, ou pelo menos eu, não vou dizer vocês, eu pelo menos já tive situação que é preciso, já ir só você mesmo para passar, para encarar uma dessa ele não sabe ele como é que eu estava mostrando, né? Por dentro estava lá bem remoendo, né? Diferente deles que são capazes de despertar esse respeito, mas fruto de um sentimento bem mais elevado, bem mais puro do que o sentimento que eu, por exemplo, ainda sou portador. Através desse meio, esclarecendo, talvez tenhamos arrancado uma alma da perversidade. Não terminou a palestra, não, porque o capítulo é bem maior. Nós fizemos apenas os 3 primeiros parágrafos. Seguindo, o único mal que se deve assinalar e combater é aquele que recai sobre a sociedade. Eu não poderia deixar de botar esse parágrafo, que é a continuação disso aqui, tá? O capítulo 48. O
O único mal que se deve assinalar e combater é aquele que recai sobre a sociedade. Então, esse aí, por quê? Eu não posso deixar que uma coisa, vamos dizer, que possa atingir vocês coletivamente, que eu não tome conhecimento e não previna vocês. Agora, vamos ver a contrapartida disso aí, né? Quando se apresenta sob forma de hipocrisia, de duplicidade, de mentira, devemos desmascará-lo, pois outras pessoas poderão sofrer por isso. Mas é bom silenciar sobre o que atinge unicamente nossos interesses ou nosso amor próprio. Então, se foi algo direcionado a mim, a minha pessoa, como indivíduo, como criatura, aí eu tenho que aplicar tudo que nós falamos aqui para cima, aqui para trás. Por quê? Nesse momento eu me calo, porque está atingindo a mim. E às vezes a gente não se contém. Eu, pelo menos, não me contenho. Volta e meia eu me encaro uma situação que me deixa aborrecido. E às vezes, né, é até em relação a outra pessoa do centro. Por não conhecerem a pessoa, falam da pessoa uma coisa que é totalmente uma mentira. Não tem nada, a pessoa não é nada daquilo. Ora, se eu tenho alguma prevenção contra algum de vocês, ou alguma de vocês, a coisa mais lógica que eu tenho a fazer é chegar com vocês num cantinho, particularmente, e conversar. Eu não tenho o direito de chegar aqui para minha amiga Aparecidinha, aí, porque eu, sei lá, tem alguma coisa de um de vocês, ou uma de vocês que eu não gosto, não gostei, conversar com a Aparecidinha, uma coisa individual, não atingiu o centro, não atingiu ninguém. Ou atingiu só a mim. Então é melhor ficar quieto. Seguindo. Aí ele vai colocar, nós vimos lá a parte que ele fala sobre vingança, né? Deixa eu ver onde é que está aí. Rancores. Ai, meu Deus, me perdi aí. É fácil, companheiro da bondade, acima dos mesquinhos, amargor esse ressentimento. Ele fala aí, não deixa parar, fala sobre vingança. Vamos ver agora, complementando a questão da vingança. A vingança, sob todas as formas, o duelo, a guerra, são vestígios da selvageria primitiva, a herança de um mundo bárbaro e atrasado. Temos que lutar tenazmente para que não se estabeleça um estado caótico na nossa sociedade. Nós, no nosso mundo, no nosso planeta, já temos muitas conquistas, em termos de sociedade, em termos de bem-estar, em termos de tecnologia. Nós não podemos deixar que os nossos sentimentos venham a selvajar-se novamente. Nós não podemos nos reconduzir para a prática da caverna. Nós não podemos deixar isso acontecer. E aí ele coloca: aquele que entreviu o encadeamento grandioso das leis superiores, desse princípio de justiça cujos efeitos se repercutem através dos tempos, poderá pensar em vingar-se? Vou me vingar do fulano. Vou me vingar da fulana. Você vai me pagar. Quando as próprias leis humanas já colocam determinado freio nisto. Se nós nos desentendermos e saímos dali, fomos embora e depois um volta armado e dá cabo da vida do outro, o crime tem muito maior peso já na lei dos homens. Por exemplo, se na hora da confusão lá alguém feriu ou matou o outro, tem um peso. Mas se vai embora, se afasta e depois volta e comete o crime, o peso é muito maior. É crime culposo, crime doloso. Aí o pessoal do direito aí depois nas aulas explica como é que funciona isso. Mostrando que a própria lei humana está evoluindo.
quanto mais a lei de Deus que já está estabelecida para todos nós. Aí ele vai complementar a ideia da vingança. Vingar-se é fazer de uma só falta, de um só crime, dois, foi o que eu falei lá atrás, estava lembrando disso aqui. E tornar-se tão culpado quanto o próprio ofensor. Quando eu me vingo de alguém, eu rebaixei-me ao nível de quem me ofendeu, de quem me agrediu. E prestem bem atenção. Dependendo das circunstâncias, nós temos visto aí, muitas vezes, na televisão, no rádio, no jornal, o caso da criatura que teve uma situação em que ele, a princípio, era vítima, mas a sua reação foi tão maior que de vítima passou a ser o principal criminoso, o principal delinquente. Por quê? Porque não mediu a própria extensão de sua reação. E a lei vai cair mais dura ainda em cima dele. Quando o ultraje ou a injustiça nos atingir, imponhamos silêncio à nossa dignidade ferida. Pensemos naqueles que no passado sombrio, nós mesmos ofendemos, ultrajamos, expoliemos e suportemos a injúria como uma reparação. Aí eu continuo afirmando para vocês, como é difícil. Como é difícil você engolir sapo, né? Engolir ouriço. Com conhecimento espírita, quando nós somos os detonadores da circunstância, você já dá caramba, olha a bobagem que eu fiz. Mas quando vem de terceiros, aí é que fica mais difícil, porque você é o dono da razão. Mas o Leon Denis nos ensina, né, a esquecermos essas ofensas. O maior ofendido que passou pelo planeta, o próprio Cristo pregado na cruz, implora: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Eu sei que chegar a essa postura ainda está um pouco longe. Mas é preciso trabalhar para isso. É preciso ter firmeza de caráter para enfrentar a si próprio. Porque, convenhamos, o mundo é uma vasta arena. Só que as feras não estão mais lá fora. As feras estão dentro de nós. Por quê? Nós vivemos numa sociedade, século 21, onde tudo pode. E aí reside o maior perigo. Porque é o momento que, se você não tiver firmeza de caráter, você entra na onda, você entra na moda. E aí nós vamos nos lembrar do apóstolo Paulo. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são lícitas. A coisa mais respeitada é o livre-arbítrio. Em compensação, a coisa mais nobre que existe em cada criatura, em cada um de nós, não é exceção, em cada um de nós, é quando, num determinado momento, você consegue ultrapassar a sua própria limitação e dizer: não, meu Deus, tudo bem, eu fui prejudicado, mas me ajuda para seguir em frente. É muito nobre. E tem uma coisa importante: ora depois bem, em ter conseguido ultrapassar aquela barreira difícil que ora se apresentou. Porque elas surgem. Não tem como você evitar. O planeta é planeta de provas e expiações. Cada momento, cada circunstância é uma nova lição, é um novo aprendizado. Já não tem situações que vocês evitam, porque já sabe que aquilo não dá certo? Quantas vezes a gente prefere, diante de um diálogo, até se manter meio que calado ou respondendo por monossílabos, para não ter um desdobramento mais profundo que vai acabar nos aborrecendo? Porque você já sabe que aquilo ali não dá certo.
Não deixemos o caminho, não percamos de vista o objetivo da existência que esses acidentes nos fariam esquecer. Não deixemos o caminho reto e seguro. Não nos deixemos arrastar pela paixão nos declives perigosos que nos conduziriam à bestialidade. Escalemo-los de preferência com redobrada coragem. No momento da dificuldade, vamos nos apegar com alguém, vamos pedir a Deus, a Jesus, mesmo que alguém esteja, né, nos agredindo, vamos procurar manter a nossa paz, a nossa calma, a nossa mansuetude. Porque a gente descobre que horas depois foi a melhor coisa que nós fizemos. Já passei por situação como essa, não com aquela mansuetude ideal de sentimento, mas pelo controle, pelo que a gente já conhece, já sabe, você tem um patrimônio, você até consegue controlar. Uns dias depois, eu descobri o quanto foi importante para mim não ter reagido. Se eu tivesse reagido, eu teria criado um problema muito, muito maior, de consequências muito piores para mim mesmo. Ao me calar, ao me manter chateado, aborrecido, confesso, mas ao manter essa postura, eu descobri que foi vantagem para mim, muita vantagem. A vingança é uma loucura que faria perder o fruto de muitos progressos, recuar sobre o caminho percorrido. Um dia, quando tivermos deixado a terra, talvez abençoemos aqueles que tenham sido duros e impiedosos para conosco, que nos tenham roubado, enchido de mágoas. Nós os abençoaremos, pois de suas iniquidades surgirá nossa felicidade espiritual. Ainda vamos agradecer aqueles que nos espetaram. Então, calar é vantagem. Manter a paz e a calma é vantagem. Acreditavam fazer-nos o mal e facilitaram nosso adiantamento, nossa elevação, dando-nos a oportunidade de sofrer desmesuradamente, de perdoar e de esquecer. E para nós encerrarmos, a indulgência, a simpatia, a bondade apaziguam os homens, atraindo-os para nós, predispondo-os a prestar mais atenção nos nossos conselhos, enquanto que a severidade desagrada e afasta-os. Então nós temos que ser como um sol a atrair satélites. É difícil? Muito difícil. Mas nós precisamos aprender a ser assim. A bondade cria-nos assim uma espécie de autoridade moral sobre as almas, fornece-nos mais oportunidade de sensibilizá-los, de reconduzi-los ao bem. Já tivemos exemplos aqui que colocamos no nosso estudo nessa noite, de pessoas que por essa autoridade moral são respeitados até mesmo por companheiros cuja existência, cuja encarnação é bastante difícil, é bastante complicada, muito pior e mais complicada do que as nossas próprias encarnações. Porque naturalmente ainda não tiveram a oportunidade de beber nesta fonte que nós estamos bebendo, que temos o privilégio de bebê-la o tempo que nós quisermos. Se alguém aqui tiver, né, capacidade e quiser estudar a doutrina espírita, conhecimento espírita durante 24 horas, praticar isso durante 24 horas, tiver resistência para fazer isso, pode fazê-lo. Façamos, portanto, dessa virtude, paciência e bondade, né, uma tocha com a ajuda da qual levaremos à luz das inteligências mais obscuras. Tarefa delicada, mas que um pouco de amor pelos nossos irmãos e o sentimento profundo de solidariedade tornarão mais fácil. Então, prezadas irmãs e prezados irmãos, nós vimos com poucas palavras, em tão pouco tempo, um capítulo desse dá 3 encontros, né? Para falar sobre isso. Mas nós vimos em poucas palavras, tocando aqui as nossas vibrações, as dificuldades que nós temos para lidar com a paciência e com a bondade, mas também ressaltamos as diversas informações de que já somos detentores e que já nos permitem, em determinadas circunstâncias, pelo menos se não em todas, mas em algumas, nós agirmos de forma, né,
parcimoniosa, de forma tranquila, de forma respeitável, compreendendo a dificuldade do outro, dominando a própria fé interior. E é para isso que nós nos lembramos das sugestões de Leon Denis, que eu sempre repito: para frente, para cima, para o alto, sempre, sempre. Que Jesus e que Leon Denis nos abençoe. Todos nós agradecemos ao nosso Jair, não é? Que com seu esforço aqui esteve presente, trazendo para nós o estudo. E de uma forma bastante prática, de forma que não tenhamos como, assim, claudicar, duvidar. É seguir em frente, é estudar, é exercitar a paciência, exercitar a bondade, que vai nos trazer a alegria da alma, a força do coração. Jesus muito abençoe o nosso Jair, que vai estar com certeza muitas outras vezes aqui conosco. Nós vamos passar agora ao segundo momento, onde vamos estar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. O item é o 7, é uma mensagem de um espírito protetor, dado em Ávora, em 1862, intitulado A Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, sei, ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo, e ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Essa é a mensagem dada pelo Espírito Amigo, e nós vamos agora solicitar aos nossos irmãos médiuns que, com tranquilidade, se encaminhem para o público, se deixem conduzir pelos companheiros que estão responsáveis pela organização do trabalho dos passes. Nós vamos lembrar que a atividade mediúnica está restrita aos médiuns. É natural que às vezes venhamos sentir a nossa sensibilidade um pouco mais ostensiva. Vamos lembrar que, caso venha ocorrer conosco essa impressão, que abramos os nossos olhos, vamos prestar atenção ao Evangelho, porque a atividade mediúnica está restrita aos nossos médiuns. E aqueles de nós que estamos em nossos lares, onde estivermos acompanhando a nossa reunião, vamos lembrar que os benfeitores vão estar junto a nós, nos sustentando durante o passe também. Façamos nossa prece. Amado Jesus, chegamos ao momento do passe, onde esses benfeitores maiores vão estar junto aos médiuns, a doar, Senhor, dos fluidos, das energias salutares, que irão trazer para cada um de nós a renovação do nosso psiquismo, atendendo às nossas necessidades reais. Abençoa os médiuns, aos seus sentimentos, abençoa a todos nós que vamos estar envolvidos com este momento, Senhor. E que seja em Teu nome,
Que seja em nome de Deus que venhamos a iniciar os nossos trabalhos de passes. Graças a Deus, Senhor. Que a paz de Deus nos envolva hoje e sempre. Amigos e irmãos, estamos hoje estudando, parando para refletir sobre o capítulo do Evangelho que tem para título: Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E o item 7, a paciência. É sempre bom nós nos recordarmos que somos espíritos imortais, reencarnados no planeta Terra para a nossa educação, para o nosso aprendizado. E o Evangelho hoje nos chama a atenção para o aprendizado da paciência. Para que a gente aprenda a ser manso, pacífico, ter paciência, a gente tem que participar de situações que nos tragam esse tipo de retorno. São situações de sofrimento. Por isso que o item logo diz que nós devemos agradecer por sermos marcados nessa nossa reencarnação na Terra pelo sofrimento. Não que nós gostemos de sofrer, não é isso, a ideia não é essa. Nós precisamos nos educar diante do sofrimento que nós mesmos edificamos, criamos em nossas vidas, ao fazermos escolhas que não estavam de acordo com as leis de Deus. Então, nós precisamos, diante dessa edificação que fizemos de sofrimento, termos paciência, aprendermos, nos educarmos nessa situação. Não é raro a gente ouvir alguém que esteve internado o tempo todo no hospital, fora do dia a dia, no mundo em que nós geralmente estamos vivendo diversas situações de alegria, de tristeza o tempo todo, mas a pessoa estava confinada no hospital. Quando ela sai, que ela vê uma flor, que ela vê um céu, que ela vê uma árvore, que ela vê pássaros, que vê outras pessoas, que pode se locomover, como que ela acha aquilo maravilhoso, gratificante? Como é que ela conseguiu ter esse sentimento? Esse sentimento veio após um grande sofrimento de estar confinada ali no meio de remédios, dores, médicos, enfermeiros. Então, ao sair daquele sofrimento, ela começou a dar valor às coisas da vida, às coisas simples que a gente passa e nem percebe. Então a gente tem que ter paciência, muita paciência nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, porque são lições importantíssimas para a gente valorizar muitas situações das nossas vidas. Amigos e irmãos, as situações são educativas, não são punitivas. Nós queremos seguir Cristo, que é o nosso modelo. E o que o Cristo fez diante do infortúnio da cruz? Teve muita paciência e nos perdoou. E nós temos que seguir esse caminho. Estarmos sempre perdoando,
os nossos erros e perdoando os erros dos outros e caminhando sempre de forma elevada, seguindo o caminho e as lições ensinadas por Jesus. Amigos e irmãos, que a paz de Deus, então, se faça em nossos corações. E assim, querido Jesus, nós estamos te agradecendo pela oportunidade do estudo, do convívio com vibrações superiores à nossa, profundamente amorosas, que nos envolveram durante todo o nosso estudo, a nos fortalecer, a nos sustentar. Auxilia-nos, Senhor, a cada vez mais entender que a cada segundo que estamos escolhendo o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, estamos construindo a nós mesmos, construindo o nosso futuro. Que a tua doce paz, Jesus, envolva todos nós, nos leve com harmonia, em paz para os nossos lares e que possamos, Senhor, aqui retornar em outras oportunidades, renovando as nossas forças espirituais. Que seja em nome da direção espiritual de nossa casa, que seja em teu nome, amado Jesus, que seja sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas. De nossa parte, venhamos a considerar encerrados os nossos trabalhos de estudo e passe da noite de hoje. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus.